Olá, meus amados! Hoje compartilho 10 dicas com 10 suculentas em 10 minutos. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. A primeira dica é com o colar de pérolas. Como deixar essa planta maravilhosa que fica pendente e com as folhinhas bem gordinhas. Então, um dos segredos, gente, é você fazer a troca do substrato regularmente. Ela gosta de um substrato mais adubado, gosta também de um pouquinho mais de água. Como ela é uma pendente, ela gosta de um substrato mais úmido. E também, gente, é uma planta que ama ser cultivada em um local bem iluminado. Apesar de ser uma suculenta de meia sombra que não tolera sol forte, você tem que cultivar essa planta em um local que fique bem iluminado e que de preferência ela tome no mínimo 4 horas de sol diárias. Então você deve dar o sol da manhã para essa plantinha agora neste período da primavera e verão. A segunda dica, vamos com o Sedum Voodoo, essa plantinha que é campeã de comentários aqui nos meus vídeos, gente, de como cultivar essa lindeza, como deixar ela assim, com um vaso cheio e pendente. Uma das dicas bem importantes é que, como ela é um sedum, ela gosta de um pouquinho mais de água. É uma suculenta de sol pleno, então exige ser cultivada dessa forma, pegando bastante sol, local bem arejado. Outra dica bem importante e um dos segredos que deixa essa planta muito bonita é a troca do substrato de 3 a 4 meses. Eu faço sempre assim, gente, e tem dado muito certo aqui no meu cultivo. Quando eu vejo que a rosetinha está começando a ficar muito miudinha e ela não está mais se desenvolvendo, eu faço a troca do substrato por um substrato com bastante nutrientes. Ela gosta bastante e fica assim, linda. A terceira dica eu vou deixar com o cacto amendoim, ou o Echinopsis chamaecereus, que é o nome científico dessa lindeza. Essa planta é uma planta de sol pleno, exige bastante sol para ficar mais compacta e para que ela solte muitas mudinhas. Como vocês estão vendo aqui, ela forma colônias. Olha que coisa linda. E é uma planta que também exige de tempos em tempos você fazer a troca do substrato por um substrato mais adubado. Ela gosta dessa forma. É uma planta que não exige e não precisa de muitas regas, então você pode fazer um espaçamento maior entre uma rega e outra, só molhe mesmo quando o substrato estiver totalmente seco. E como eu já falei, uma planta de sol pleno que exige muito sol. A quarta dica vai com a Echeveria topsy-turvy. Gente, olha que coisa mais linda. Olha o tamanho que está essa minha. Ela vai florir. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Agora é um período de pleno desenvolvimento das echeverias, um período onde você pode estar fazendo mudas dessa lindeza. É uma planta que solta muitas mudinhas na base, no tronquinho. Já retirei várias mudinhas dela e ela também brota muito fácil, gente, com essas folhinhas da haste floral, ó. Só você deixar crescer, né, e florir. Depois que ela solta a floração, você retirar essas folhinhas, colocar em berçário, que ela brota com muita facilidade. Uma suculenta de sol pleno, exige bastante sol para ficar bonita e maravilhosa. A quinta, gente, vamos com a Echeveria Afterglow. Olha que planta maravilhosa, linda, ela está enorme. Linda demais, uma planta que prefere um pouquinho mais de água, ela tem as folhas mais finas e ela prefere um pouquinho mais de água, mas cuidado quando você for fazer as regas, sempre faça as regas quando o substrato estiver totalmente seco. A minha eu cultivo mais a meia sombra, pegando de 4 a 5 horas de sol diárias. Ela no sol pleno, ela fica muito murchinha, as folhas murcham muito e ela sente muito o sol muito forte, principalmente agora nesse período da primavera-verão, onde o sol está mais escaldante. Então dê um local bem iluminado, bastante iluminação, para que ela fique bonita e linda dessa forma. Olha que lindona. A sexta dica vai com essa maravilhosa Haworthia cymbiformis variegata, uma suculenta de meia sombra que já está soltando bebezinhos. Olha que coisa linda os bebês, gente. Ela forma colônias. Olha a formação dessa
planta, que linda! Uma suculenta que prefere um pouquinho mais de água, mas cuidado nas regas. Só molhe ela quando realmente o substrato estiver totalmente seco. É uma suculenta também que prefere um local bem iluminado, sol de 3 a 4 horas diárias, como ela é uma variegata. Então, ou você dá o sol do início da manhã ou o sol do final da tarde. Dessa forma, você vai ter uma planta saudável, linda, bonita e bem variegata. A 8ª dica é nada mais ou nada menos com essa lindeza da Echeveria Cubic Frost. Olha que coisa mais linda, gente, maravilhosa. Uma suculenta de sol pleno, linda, de muito fácil cultivo, que se propaga com muita facilidade e que fica nesse formato incrível. Como agora é a época do desenvolvimento das Echeverias, agora é a época de você estar fazendo mudinhas. Você pode fazer mudas por decapitação, mudas por folhas ou esperar ela soltar os brotinhos no caule. Aqui eu tenho vários brotinhos. Se propaga com muita facilidade, como vocês veem. Uma suculenta de sol pleno, regas controladas, só molhe quando o substrato estiver totalmente seco. E dê bastante sol que ela vai ficar assim linda com esse formato maravilhoso. A 8ª dica, gente, eu vou deixar com essa belezura da Echeveria Nitti. Uma suculenta de sol pleno. Quanto mais sol você der para essa planta, mais ela vai adquirindo esses trompetinhos. Olha só que coisa fofa que ficam as folhinhas. Isso tudo porque ela recebe bastante sol. Uma planta de fácil cultivo, você consegue fazer mudas muito fácil por folhas desta lindeza. Aqui ela vai florir, ó, essas folhinhas brotam com muita facilidade. Só você colocar elas no berçário, que dentro em breve você tem muitas mudinhas desta lindeza. Uma suculenta também que prefere um local bem arejado, muito iluminado, sol pleno, de 4 a 6 horas diárias. Quanto mais sol você der para essa planta, mais bonita ela vai ficar. A 9ª planta e a 9ª dica, eu escolhi deixar para vocês a Echeveria Umbertvilla. Olha que coisa mais linda, gente, está num vaso. Na verdade é um vaso reciclado, era um potinho de vidro que eu reciclei. Coloquei 2 mudinhas da Umbertvilla aqui, atrás é a súpia. E olha que coisa mais linda. E a dica para essa planta, gente, é um local bem iluminado, poucas regas, ela não tolera encharcamento nas raízes. Um local, como eu falei, bem iluminado, com 2 a 3 horas de sol. É uma planta que não exige muito sol para ficar bonita. Em sol pleno, ela pode vir a queimar. É uma planta mais sensível e que você tem que ter esses cuidados para que ela fique assim, linda e maravilhosa como estas. A 10ª dica vai com a Trichodiadema densus. Essa planta maravilhosa, olha que coisa linda. Essas brotações verdinhas que vocês estão vendo lá no centro, ó, são novas brotações. Isso quer dizer que a planta está muito bem, está gostando do local onde está sendo cultivada. Uma planta que exige bastante sol, de 4 a 6 horas de sol diárias. Não tolera encharcamento. Ela está nessa lata lindona que veio lá da Vanilde, do Bonito Lindo Arte. Olha que planta linda. Foi feito recentemente a adubação dessa planta. Olha que linda, gente. A floração dela é maravilhosa. Um espetáculo de planta. E o tema de hoje foi belezuras, porque as 10 dicas que eu deixei para vocês com as 10 suculentas que eu mostrei, nada mais é do que 10 belezuras e 10 lindezas, né, gente? São plantas maravilhosas, plantas que ficam lindas, cultivadas a sol pleno, a meia sombra, né? Tentei deixar dicas que realmente dão certo, dicas que realmente vão fazer a diferença aí no seu jardim. Aqui nessa latinha maravilhosa eu tenho 3 rosetinhas da Lovely Rose, olha que planta linda. Aqui o Sempervivo Odite, olha que planta maravilhosa, muito lindas.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixo a todos um grande abraço e fiquem todos com Deus.